paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Jorge Rocha, tudo bem? Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, que nos diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A Bíblia nos relata que Isaque, filho de Abraão, estava enfrentando um período de crise sobre a terra. Um tempo de fome havia chegado. A terra se tornou estéril e não produzia. Os homens estavam saindo de suas moradias e descendo para o Egito, porque no Egito havia como eles sobreviverem. E neste período, Deus fala a Isaque: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Eu acredito que Isaque já havia preparado suas malas, suas bagagens para descer ao Egito, para escapar da fome. Mas Deus disse a ele para não descer. Ele fez promessas. Isaque então ele obedece a Deus e fica onde Deus lhe mandou. Aqui eu aprendo algumas lições, que nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus, e que nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade. Haverá situações em nossa vida que estaremos sendo obedientes a Deus, seguindo os seus caminhos, fazendo a sua obra no centro da vontade de Deus, e estaremos enfrentando crises, lutas, perseguições, a ponto de questionarmos a Deus, não entendendo o porquê. Mas isso não significa que Deus nos esqueceu. Eu aprendo aqui que Deus não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nunca permite algo sobre a sua vida sem que haja um propósito. Deus fez uma promessa a Isaque. Deus tinha um propósito e ele creu, obedeceu a Deus. É necessário para que venhamos ser alcançados pelas promessas de Deus, venhamos crer, ter fé, confiar, saber esperar em Deus. E foi o que Isaque fez. Ele confiou. Vamos ler o que está escrito no versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que coisa tremenda. A Bíblia nos diz que Isaque semeava em uma terra seca, uma terra estéril, uma terra infrutífera, que não havia condições alguma de dar algum fruto. Mas eu acredito que ele semeava naquela terra, não olhando para aquela terra como se fosse uma terra estéril. Eu acredito que ele semeava naquela terra como se fosse uma terra próspera, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel.
Acredito que ele semeava olhando com os olhos da fé, lembrando-se da promessa que Deus havia feito a ele. E o que aconteceu? Vamos voltar ao versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus o exaltou, Deus honrou a fé e a obediência de Isaac. Deus o engrandeceu a ponto dele ter possessões de ovelhas, posses de ovelhas, vacas, e muitos empregados trabalhando para ele. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus é aquele que prova a nossa fé, e que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas quando somos obedientes à sua palavra, quando guardamos os seus mandamentos, e que mesmo em tempos difíceis, em tempos de crises, sabemos esperar no Senhor, não abandonando a fé. Então o Senhor nos surpreende com a sua promessa. Espera em Deus, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.